Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje então eu farei duas questões solicitadas. A primeira é da questão 1, a letra I, aonde eu tenho raiz quadrada de 972, x elevado à sexta, sobre ou dividido por raiz quadrada de 3 vezes x ao cubo. Como resolver isso? Eu não preciso necessariamente fazer a decomposição de 972 para depois efetuar a divisão. Então, de uma forma bem simples, rápida e prática, a primeira coisa que eu observo quando eu tenho divisão de radicais, porque este risco aqui, ó, ele significa divisão, então eu vou observar se eu não consigo efetuar a divisão de fato destes números aqui. Então, antes de eu pensar em decompor, eu vou ver se eu não consigo dividir, porque é divisão. Na divisão e na multiplicação, eu posso pensar desta forma, diferente de quando eu tenho mais ou menos, ou adição e subtração. Então, eu vou observar lá, 972 é divisível por 3? Sim, é divisível. Efetuando-se essa divisão, eu chego à conclusão que esta divisão me resulta em 324. Agora, eu tenho aqui, ó, x elevado a 6 dividido por x elevado ao cubo. Não é isto? Não é isso que está escrito ali? Sim. E quando eu tenho divisão de bases iguais, o que eu faço com os expoentes? Subtraio. Então, 6 menos 3, 3. Então, o que sobrou aqui para esse x? O 3. Agora sim eu vou pensar em decomposição, de como eu vou resolver isso. Vocês sabem que eu tenho que fazer essa decomposição aqui. Eu chego à conclusão de 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Vezes. E agora o meu x aqui. Toda vez que o meu expoente é maior do que o meu índice, eu preciso reescrever este número. Como? Eu tenho que transformar pelo menos um x destes com o expoente 2 e o outro expoente 1. Então, eu desmembrei esse x elevado ao cubo. Quem eu tiro da casinha aqui? Tudo que tiver expoente igual ao meu índice. Então, o que sai da casinha? Tudo isso daqui, ó, tá vendo? 2 vezes 3 vezes 3 vezes x, raiz quadrada de x. 2 vezes 3 vezes 3, 18. X, raiz quadrada de x. Esta é a minha resposta. Agora vamos para outra dúvida. A questão 3, ela dava valores, eu vou deixar ela no final do vídeo. Ou seja, aqueles valores que foram sugeridos é a forma decimal ou é o valor aproximado da raiz. Por exemplo, raiz quadrada de 2 não é 1,41. É 1,41 e mais um monte de número. No entanto, 1,41 é o valor aproximado da raiz quadrada de 2. É o valor que nós iremos utilizar. Então, o que eu faço aqui? Em primeiro lugar, eu tenho que fazer a decomposição em fatores primos, porque não tem raiz quadrada de 294. Então, eu pego, copio 2. Fazendo essa decomposição de 294, eu chego à conclusão que é 2 vezes 3 vezes 7 ao quadrado. Menos. Agora, novamente, o 150. 150 não tem raiz quadrada exata. Eu tenho que fazer a decomposição de 150. Efetuando-se essa decomposição, eu chego à conclusão que 150 é a mesma coisa que 2 vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Agora, tudo que eu tiver expoente igual a índice, eu tiro da raiz. Nesta primeira raiz aqui, o único que sai é o 7. E na segunda, o único que sai é o 5. Então, eu vou escrever 2 vezes, porque sempre entre a raiz e um número existe uma multiplicação. 7. O que ficou dentro da casinha? Ficou o 2 e o 3. Quanto é 2 vezes 3? 6. Menos 3 vezes 5, raiz quadrada de 6. Agora eu vou pensar em fazer a substituição, porque lá no enunciado está o valor aproximado para a raiz quadrada de 6. Então, basta eu substituir.
vou efetuar essa multiplicação, que vai dar 14. Raiz quadrada de 6 é quanto? É aproximadamente 2,44. Menos 15 vezes 2,44. Bom, agora eu quero lembrar outra coisa para vocês, tá? Aproveitar este exemplo e relembrar como eu efetuo multiplicação com números decimais. Eu vou escrever primeiro o número que eu tenho mais dígitos e vou multiplicar pelo meu outro número. Então, aqui, efetuando-se a multiplicação, 4 vezes 4, 16, sobra 1. 4 vezes 4, 16, com 1, 17, sobra 1. 4 vezes 2, 8, com mais 1, 9. 1 vezes 4, 4, 4 e 2. Efetuando-se agora a adição, 7 mais 4, 11, sobra 1. 10, 14, sobra 1. Tá aqui o meu valor. E agora, como eu vou descobrir aonde eu coloco a minha vírgula? Basta eu observar as minhas casas decimais. No meu caso aqui, eu só tenho 2 casas decimais, ó. Então, eu vou deixar neste meu número também só 2 casas decimais, contando sempre da direita para a esquerda. Se eu contar aqui, ó, 1, 2, a minha vírgula fica aqui. Logo, o resultado desta multiplicação é 34,16. Aqui eu vou efetuar a mesma conta, pensando que vocês vão fazer manualmente esse cálculo, e eu vou chegar à conclusão que a multiplicação deste valor aqui vai dar 36,60, ou 36,6. Se eu devo R$ 36,60 para alguém, para minha mãe, e eu pago R$ 34,16, eu vou ficar devendo. Quanto eu vou ficar devendo? Efetuando-se essa subtração, eu vou chegar à conclusão que eu vou ficar devendo ainda para minha mãe R$ 2,44. Esta é a minha resposta. Então, quando eu trabalho dentro do enunciado, que eu quero a resposta na forma decimal, eu efetuo todo o meu cálculo, porque hoje nós estamos aprendendo a trabalhar com radicais, faço a decomposição, tiro o que eu posso de dentro da raiz, e após, quando eu não consigo mais resolver isto, eu transformo isso na forma decimal, que geralmente está sugerido no enunciado, mas vamos supor que lá não tivesse escrito que seria na forma decimal. Vamos pegar este valor aqui, ó, que eu fiz em azul. Eu tenho ali 14 raiz de 6 menos 15 raiz de 6. Não é isto? E daí eu já vou fazer uma pequena revisão da adição e subtração de radicais. Os meus radicais, eles são semelhantes? Sim, eles são. Então, quando eu tenho radicais semelhantes, eu posso juntar eles, ok? Porque aqui eu tenho raiz de 6 e aqui eu também tenho raiz de 6. Eu devo R$15, vamos fazer de conta que a raiz de 6 é reais, para minha mãe. E eu pago R$14. Quanto eu fico devendo? R$1. Quanto é menos 1 raiz quadrada de 6? Não é exatamente este valor aqui? É exatamente o mesmo valor. Só que aqui eu estou explorando os radicais. Aqui eu estou explorando os números decimais. Então, dentro de uma mesma questão, eu posso explorar várias maneiras de escrever ou de calcular este valor. Basta prestar atenção no que está no enunciado. Por hoje seria isto. Eu aguardo vocês num próximo vídeo. E lembrando, quem ainda não se inscreveu, que se inscreva. Ative o sininho das notificações. Um abraço e até lá!